Está começando o Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, pessoal! Está começando mais um programa Vozes da Saúde Diálogos Coletivos. E nesse momento, estaremos batendo um papo, sobre um tema muito importante, saúde mental e a luta antimanicomial. Eu sou Andrelândia, psicóloga, mestranda em saúde coletiva, e para esse bate-papo, estou aqui com a minha colega, que irá se apresentar, em seguida com o nosso convidado, que vai estar abordando essa temática aqui conosco. Olá, eu me chamo Airla, é um prazer estar aqui em mais um programa. Eu sou enfermeira, também mestranda em saúde coletiva. Hoje nós estamos com o nosso convidado, Carlos Eduardo. Vou pedir que você se apresente também, Nosso convidado que aceitou estar aqui discutindo essa temática tão relevante conosco. É um prazer recebê-lo. Um prazer também estar aqui. Me apresentando, eu sou Carlos, eu sou psicólogo, sou mestre e doutor em psicologia pelo UFRN e tenho um percurso na formação profissional no trabalho dentro da saúde mental, principalmente como trabalhador da RAPS do Recife e posteriormente também na assistência social de Natal. E agora estou como professor temporário aqui na FACISA. Que prazer, Carlos, recebê-lo, E hoje nós estamos com um desafio, que é conversar sobre esse tema tão relevante que é a saúde mental, e a luta antimanicomial. Não é um tema novo, não só dentro da psicologia, mas na sociedade como um todo. Mas a gente percebe que após a pandemia, essa discussão, ganhou maior visibilidade, as pessoas começaram a falar sobre saúde mental, é importante cuidar, da sua saúde mental, mas afinal, como é que a gente pode definir, ou entender esse conceito, Em outras palavras, o que é saúde mental? Que danada é saúde mental, né? Primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa deixar muito claro que a gente pensa saúde mental para além da ausência do transtorno, Então, saúde mental não é só não ter transtorno, Mas é também pensar na possibilidade de uma existência possível, Saúde mental, no caso, é aquilo que atravessa, nossa vida, nossos corpos e que faz a gente poder amar, se relacionar, trabalhar, pensar a saúde mental como a possibilidade de existir a partir desse lugar da diferença mesmo, escapando essa ideia também de uma normalidade que prescreve, formas de existir, formas de se relacionar, mas como, sem querer romantizar também, essa ideia de sofrimento, mas também como é que a gente consegue vivenciar aquilo que a gente sente também e ter acolhimento, desses sentimentos dentro da sociedade. Talvez seja uma possibilidade boa para se pensar saúde mental a partir daí. Muito interessante, E é legal quando você traz, essa conceitualização, para além da ausência, da doença, porque assim, o próprio termo ele já traz essa dicotomia, mente, há uma diferença mente-corpo. Quando você traz, essas possibilidades, da pessoa amar, existir, se posicionar no mundo através da diferença, a gente amplia, essa discussão, E querendo ou não, acaba também possibilitando, olhar para a saúde mental, de uma forma menos estigmatizante, ou preconceituosa. Mas, Carlos, a gente vê, que mesmo com os avanços, nas discussões sobre essa temática, esse estigma ainda persiste, E dentro do que você tem estudado, que você tem atuado, dentro dos dispositivos de saúde, por que o estigma ainda persiste, na saúde mental? Essa é uma ótima questão, porque assim, quando a gente vai pensar os estigmas, quando a gente vai
pensar esses lugares, né, de estigmatização das pessoas, acima de tudo, a gente precisa pensar esse lugar como um lugar de construção histórica, de uma construção social. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, a categoria de loucura, ela não surge do nada, né? E se a gente vai fazer um recorte histórico, a gente pode entender que a loucura, ela foi lida das mais diferentes formas em momentos históricos e culturais diferentes. Então, a gente tinha sociedades que via, né, esse lugar da diferença, da produção da loucura como vidência, né, como uma conexão diferenciada com a espiritualidade. Posteriormente, começa a ser também uma categoria muito capturada a partir desse recorte mais biológico também, né, desse recorte da saúde, vista como um desvio da normalidade, e aí se começa a pensar a loucura como essa característica que produz um sujeito que não se enquadra naquilo que é tido como normal. Então, por exemplo, se a gente for pensar nesse recorte histórico, a gente poderia, como aconteceu durante muito tempo, a leitura de que pessoas LGBTs eram loucas, que tinham algum tipo de transtorno, né? Porque eram formas de existência, formas de se relacionar, formas de amar que não se enquadravam dentro daquilo que seria a prescrição de um comportamento, de uma normalidade, né? Então, por exemplo, mulheres, e é um fato histórico, por exemplo, aqui no Brasil, mulheres que não, que se opunham à violência doméstica, acabavam sendo encaminhadas para hospitais psiquiátricos, meninas que gostavam de brincar com meninos, que eram muito mais livres, também eram lidas como pessoas com algum tipo como é que eu posso dizer, anomalia, né? Então, quando a gente vai pensar no estigma, a gente também precisa entender que o estigma surge também dentro de um contexto de controle, né? Essas pessoas acabam sendo estigmatizadas porque a diferença delas é vista como uma afronta a esse padrão de normalidade. Então, se a gente for pensar tratamento na saúde mental, ela historicamente vai estar ligado, por exemplo, a tratamentos é, a tratamentos como o que acontecia com pessoas com hanseníase, por exemplo. Você pegava pessoas com hanseníase e colocavam elas isoladas da sociedade, né? A loucura também era muito ligada a essa ideia de um certo tipo de contágio, como se a loucura também pudesse passar ou influenciar outras pessoas. Então, se partia do mesmo pressuposto de que essas pessoas que desviavam, que não eram desejadas no espaço social, precisavam ser colocadas à margem da sociedade também, muito numa função de controle. Então, como é que eu tiro desse espaço social esses indesejáveis? E aí, na própria história do manicômio, quando a gente vai pensar a história da saúde mental, a gente vai ter não só pessoas com algum tipo de transtorno mental, mas todos aqueles indesejáveis para a sociedade também. Então, tem uma conexão também ao estigma, né, do transtorno mental, da loucura, também como um elemento que está ligado a esse domínio, um elemento a essa, como é que eu posso dizer, a essa falta de espaço nesse território social. Interessante que você falou sobre essas pessoas que são rotuladas de loucas por fugirem dos padrões, né? E tem até uma música que é bem conhecida, Triste Louco Má, que fala exatamente de Sim. mulheres que fogem desses padrões, né? E a música diz exatamente isso. Triste louco má será qualificada ela ou quem recusar seguir receita tal a receita cultural, né? Então é muito disso. Existem séries também que retratam Sim. isso, né? E acredito que realmente é uma coisa que
a gente percebe ainda nos dias atuais, né, infelizmente, essa marginalização, esse estigma, esse preconceito, né? E aí, assim, uma outra pergunta que eu acho que casa muito com isso também que a gente está discutindo agora, como a família, a comunidade, os territórios, eles podem contribuir nesse processo de cuidado, né? Olha, essa questão é extremamente importante, porque eles são talvez os atores principais desse processo. Se antes a gente entendia que para tratar, né, e aí vamos botar muitas aspas nesse tratar, a gente precisava tirar a pessoa da sociedade, quando é que então ela pode retornar, né? Onde é que a gente reabilita alguém para uma sociedade se ela está fora dela, né? A gente tem uma grande referência da reforma psiquiátrica italiana, que é o Franco Basaglia, que ele vai trazer justamente, olha, se a pessoa adoece na sociedade, é na sociedade que ela precisa ser cuidada mesmo. E isso também é um analisador sobre o que é que existe na sociedade da gente que produz esse tipo de adoecimento, né? Então, quando a gente vai pensar na integração da família e da comunidade, a gente precisa, primeiro, entender eles como atores extremamente importantes nesse processo de cuidado. Porém, a gente não pode tornar eles os únicos atores, porque senão a gente incorre também numa certa penalização e numa responsabilização que individualiza uma família que também pode estar adoecendo, né? Já que um membro da família não está bem. Então, a ideia do cuidado em saúde mental é sempre uma ideia de cuidado de rede, uma ideia de cuidado que passa pelos laços de solidariedade da comunidade. Então, por exemplo, uma família que tem uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, que está em crise, que não está bem, também é uma família que precisa ser cuidada. Então, quando a gente vai pensar o próprio processo de reforma, né, psiquiátrica brasileira, a gente começa a entender que o cuidado, ele não é só sobre a doença, não é só sobre o processo de adoecer, mas quais são os laços que são feitos com essa pessoa que adoece, com seu território, com sua família, entendendo que produzir saúde não é só medicar a doença, mas também cuidar desse sujeito que sofre, cuidar desses laços familiares, territoriais, que podem produzir saúde. Então, por exemplo, você cita a música. Em que momento nós, né, estamos num dia ruim e a gente põe uma música para escutar? Ou a gente assiste um filme bonito e se sente afetado, ou lê uma poesia. Então, veja, nossa saúde mental, ela está diretamente ligada à forma como a gente se relaciona com o mundo. E isso não é negar, por exemplo, doenças, sintomas, muito pelo contrário, mas é entender que, inclusive, a expressão desse processo de adoecimento é cultural também, né? Então, por exemplo, as mulheres, os homens, o público LGBT adoece hoje de uma forma diferente Sim. de 50 anos atrás, por exemplo. Nós adoecemos de uma forma diferente também, porque em certos aspectos a gente consegue ter um acolhimento, um entendimento, a gente pode ter, por exemplo, ferramentas para lidar com os nossos sentimentos, como a arte, como espaços de conversa, espaços políticos, por que não, né? Se a gente for pensar também a saúde mental, ela se organiza também como um campo político. Então, assim, é a ideia de que produzir saúde mental é produzir um campo político que permita afirmar essas existências. Então, quando a gente vai pensar em processos de internamento histórico, políticas de saúde mental, não é uma coisa que vem de cima para baixo, mas é fruto de mobilização social, de debates como esse, sobre o entendimento do que é adoecer ou não, sobre como serviços de saúde podem se articular em rede com as famílias e a própria comunidade, como é que a gente pode entender esse sujeito tão diferente da gente
como uma pessoa que precisa estar aqui com a gente. Não só pelo bem-estar dele, não só pela saúde mental dele, mas pela nossa saúde mental. Porque afirmar essa relação com a diferença é afirmar aquilo também que nos torna saudável, que é a relação com o outro, que é a criação de vínculos, que é o contato com outros tipos de experiência e vivência também. Então, é um pacto civilizatório no sentido de que sociedade é essa que eu desejo construir para o meu futuro, para o futuro das pessoas que eu amo? Que sociedade é essa que pode me acolher num momento em que eu tiver com dificuldade? Que sociedade é essa que eu desejo para acolher pessoas que estão em sofrimento também, não só dentro dos nossos espaços de saúde, no CAPS, na UBS, nos hospitais, mas dentro da própria comunidade? Onde é que, por exemplo, o conselho comunitário do bairro também é um espaço de produção de saúde mental? Onde é que a organização de mulheres também é um espaço de produção de saúde mental? Onde é que grupos de mães, grupos LGBTs, movimentos sociais podem ser espaço de produção de saúde mental ligado a um movimento político, né? E aí não necessariamente político partidário, mas política naquilo em que eu me reconheço enquanto um ator produtor desse campo de existência, né? Da afirmação dessas vidas também. Uhum. E é bacana, assim, Carlos, quando você traz, né, essas formas de cuidado, né, em saúde mental, porque eu acredito, né, que às vezes quando a gente pergunta, né, para as pessoas, ou até as pessoas que estão próximas também, a ideia é que o cuidado ou é a medicalização ou é a terapia, né? E é legal essa sua fala porque desmistifica, né, um pouco isso, até quem está acompanhando a gente aqui, né, pelo YouTube, que não, né, que esses espaços, né, sociais, políticos, de laços, né, afetivos, seja familiares ou sociais, eles também são produtores desse cuidado em saúde mental. E isso é interessante, né? E você começa a sua fala também trazendo um marcador, né, que é da própria reforma psiquiátrica, né, com Franco Basaglia. E aqui no Brasil a gente temos, né, o Paulo Amarante, né, que intensifica, né, esse debate. E aí você fala um pouco, né, sobre a diferença, né, que é tratada como loucura, como transtorno, né, por muito tempo eram internados, né, em hospitais psiquiátricos, né, os manicômios, como a gente fala, né. Eu queria ouvir um pouquinho de você, né, até compartilhando com o pessoal que está acompanhando esse bate-papo, né. O que é, né, essa famosa luta antimanicomial, né, que processo é esse que acontece no Brasil de reforma psiquiátrica? Como é que chega, assim, até a gente, né, como é que impacta nessas pessoas? Bacana, isso é extremamente importante, porque o processo de luta antimanicomial é um processo político, né? E ele é contextualizado. Então, por exemplo, a gente não pode separar o processo de luta antimanicomial, o processo da reforma psiquiátrica brasileira, do próprio processo de criação do SUS. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente vai ver o movimento de luta antimanicomial, ele é extremamente contemporâneo aos movimentos que vão produzir o SUS. Então, por exemplo, o que é que acontece? A gente vai ter o início do movimento da luta antimanicomial no final dos anos 70, início dos anos 80, e o que é uma coisa interessante é que o estopim do movimento da luta antimanicomial, como do ponto de vista de um processo institucional, se dá por uma greve de trabalhadores, né, que são os trabalhadores da DINSAM, onde eles vão reportar violências acometidas contra internos, contra os próprios profissionais, a falta de higiene dos hospitais. Então você tem no germen da luta antimanicomial uma questão que envolve classe trabalhadora. E isso se dá, por exemplo, num momento de abertura política do país, né? A gente já está num processo de finalização da ditadura, abertura para eleições, e a gente está tendo conferências de saúde, a gente está tendo a mobilização de movimentos sociais junto com profissionais, junto com teóricos também, a aproximação do campo político institucional partidário dentro desses movimentos, que vai culminar, inclusive, com a criação da nossa Constituição, com a instituição do SUS. E aí a gente tem
em paralelo, né, e mantendo contato com o movimento sanitário brasileiro, o movimento da luta antimanicomial. E aí é muito interessante porque a gente está num período histórico onde a gente está tendo mobilização popular maciça. Então, vai se juntar usuário, familiares, profissionais, teóricos, vão ter denúncias também das violências, não só contra os internos dos hospitais psiquiátricos, né, formas violentas de tratamento, como também, inclusive, o próprio uso da máquina manicomial como arma política. Muitos dissidentes políticos, muitas pessoas, né, que eram vistas como ameaça ao regime ditatorial brasileiro, foram levados para o manicômio. Então, assim, essas instituições foram o braço da repressão ditatorial brasileira, por exemplo. Então, isso vai culminar, né, a partir desses movimentos, num projeto de lei do Paulo Delgado, né, ele é o grande articulador do que a gente vai chamar de lei da saúde mental. O Paulo Delgado, lembrando que ele, inclusive junto com a Benedita da Silva, foram constituintes também, né? E ele traz, esse projeto tem uma influência muito grande da reforma psiquiátrica italiana, e também esse processo vem a partir do encontro dos nossos teóricos, dos nossos pensadores, com esses pensadores de fora. Por exemplo, Foucault vem ao Brasil, Basaglia vem ao Brasil, a gente tem o Félix Guattari, vem ao Brasil também. São todas pessoas importantes quando a gente vai pensar o próprio processo da reforma psiquiátrica brasileira, não porque é pessoas de fora falando sobre o Brasil, mas é justamente a chegada dessas pessoas que produz um debate interno interessante também, né? E que faz com que a gente possa, a partir dessas referências de outras reformas, produzir uma reforma que é nossa, que tem nossa característica. Agora, a gente teve um longo caminho pela frente. Por exemplo, do projeto de lei da reforma psiquiátrica, que eu acho que é de 86, se eu não me engano, 86, 89, não me recordo agora, até a aprovação foram mais de uma década. Foi de 2001 a lei. Então, essa lei ela foi aprovada de forma bastante desidratada do que era o projeto do Paulo Delgado. O projeto do Paulo Delgado era fechamento de hospital, criação de serviços substitutivos, organizado dentro do SUS, era um primor, era revolucionário. Só que a gente teve um hiato, e aí diz também, né, do nosso próprio processo de redemocratização após um período ditatorial, que produziu experiências diversas no Brasil. Então, por exemplo, antes mesmo da gente ter a Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, a gente teve experiências de NAPS, a gente teve experiências de CAPS, inclusive o Rio Grande do Norte foi pioneiro. Em 92, se eu não me engano, e o Natal, né, o Rio Grande do Norte já tinha um NAPS, já tinha um processo de transformar um hospital-dia num serviço aberto territorializado à população. E isso é revolucionário, mas também não passa despercebido, né? Não passa sem retaliação dos interesses maiores de quem faz esse lobby, né? Dos hospitais psiquiátricos. Então, assim, Rio Grande do Norte, como todo o Nordeste, o Brasil como um todo, foi um campo de fértil para os manicômios. Por exemplo, eu sou de Recife. Na região metropolitana, a gente tinha em torno de pelo menos, eu acho que 6 grandes manicômios. E eu participei do processo de fechamento de alguns deles na primeira década dos anos 2000. E era uma coisa assim que parecia que você estava entrando em Barbacena. Não é um hospital como você entra num hospital geral. Não, parecia coisa de calabouço. Tinha barra de ferro, usuário, os pacientes trancados, as cabeças raspadas contra a vontade, para não ter piolho. E no interior, a situação era pior ainda. Então, assim,
com a Lei 10.216, a gente consegue, pela primeira vez, ter uma estruturação de uma rede realmente substitutiva por meio dos CAPs, que aí eles vão ter diversas denominações, CAPs 1, 2, 3, pegando esse recorte da população, vão ter CAPs voltados para pessoas que fazem uso, né, problemático de substâncias, mas também a gente vai ter programas extremamente importantes, como o De Volta para Casa, que era um programa, né, federal, que garantia e reconhecia a violência praticada pelo Estado contra pessoas que ficaram muitos anos internados em um hospital psiquiátrico e garantia uma pensão vitalícia para essas pessoas. Então, no momento em que o hospital era fechado, né, quando a gente ia para dentro do hospital psiquiátrico, fazia o levantamento de quem estava interno, e quando a gente ia fechar o hospital psiquiátrico, a primeira parte era o reconhecimento dessa violência. Porque os hospitais psiquiátricos, embora particulares, muitos deles eram conveniados com o poder público e com o SUS, principalmente a partir da Constituição. Então, por exemplo, dentro do programa De Volta para Casa, você tinha o benefício que era pago, né, o benefício de volta para casa, mas também a gente, para além do CAPS, a gente tinha o estabelecimento dos serviços residenciais terapêuticos, que são casas dentro dos bairros que cumprem essa função de ofertar moradia. Então, enquanto o hospital era aquele lugar de moradia e tratamento, o manicômio, né, enquanto lugar de moradia e tratamento, a gente consegue pensar a oferta de moradia para esses usuários e o cuidado no CAPS. O cuidado nesses espaços que são territorializados, que estão articulados com a UBS, que estão articulados com os hospitais gerais também e que lidam com processos de crise. Então, veja, acaba sendo uma construção histórica, mas que vem muito como é que eu posso dizer? Vem muito a partir do movimento social, da luta, do tensionamento político também, sabe? Que bacana, Carlos. E nesse momento, né, chegou um momento no nosso programa, né, conhecido como Na Boca do Povo, né? É um momento que a gente vai nas ruas, né, da cidade de Santa Cruz ouvir o que está na boca do povo, né? E no programa de hoje a gente quer saber, né, o que é que a população de Santa Cruz pensa, né, ou sabe sobre essa temática saúde mental. Vamos lá? E agora quem fala aqui é você, um quadro onde a voz das ruas ganha espaço, porque a melhor forma de falar de saúde é do jeito que o povo entende. É saúde do jeito que o povo fala, no quadro Na Boca do Povo. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Na Boca do Povo. Estamos aqui no centro de Santa Cruz e hoje nós queremos saber o que o povo sabe sobre saúde mental e sobre o cuidado com as pessoas que sofrem psicologicamente. Então, bora saber o que está na boca do povo. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Leivson. Obrigada por participar, tá certo? Do nosso quadro Na Boca do Povo. E hoje o que nós gostaríamos de saber de você é se você acha que a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física. Ela chega a ser mais importante que a física, às vezes, no ambiente de trabalho, o rapaz não está se sentindo muito bem, porque ninguém sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa, né? E ela tem todas as suas obrigações, tem que trabalhar, tem que fazer um grande quadro de coisa e às vezes ela não está nem bem, está precisando procurar ajuda, mas às vezes não consegue sozinho. Porque só isso mesmo. Certo. Você conhece alguma pessoa que já passou por algum problema assim de saúde mental? Que você lembre? Não conheço, mas se eu conhecesse, eu indicaria buscar uma ajuda profissional, né? Pedir um atestado assim para ele passar uma semana em casa, se cuidando, ir para uma academia, fazer uma caminhada, um esporte, um exercício físico, né? Ler, procurar um hobby para ele tentar se ajudar, né? Que isso também é importante, né, para a nossa saúde mental, essas coisas além do trabalho, né, além das atividades que a gente desempenha todos os dias. E por último, se fosse alguém da sua família, por exemplo, que estivesse passando por um problema de saúde mental, você acha
que seria mais interessante ter um cuidado perto da família ou que essa pessoa fosse internada? Não, perto da família. Eu tentaria conversar, ajudar o máximo possível, mas infelizmente eu não tenho todas as informações necessárias para ajudar tal pessoa. Mas eu indicaria buscar um profissional se eu não conseguisse ajudar ela, né? Mas eu ia tentar ajudar da forma que eu pudesse, conversar, pedir para ele procurar fazer alguma coisa que ajudasse ele, mas no fim sempre tocando na mesma tecla, procurar um profissional, porque infelizmente eu não tenho conhecimento dessas coisas. E fazer tudo isso perto da família? Com certeza, a gente sempre está lá, se for no nosso familiar, melhor ainda, para a gente dar apoio, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado a você, pessoal. Olá, pessoal. E hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Rita Luna. Obrigada por participar da nossa pesquisa, né, do nosso vídeo no Na Boca do Povo de hoje. E hoje o que a gente está procurando saber aqui nas ruas é sobre saúde mental. Então, a primeira perguntinha que eu gostaria de fazer à senhora é se a senhora acha que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da nossa saúde física, do nosso corpo. Com certeza, é muito importante cuidar da saúde mental, né? Procurar ter uma vida saudável, dormir bem, se alimentar nas horas certas e não custa procurar um psicólogo se sentir qualquer coisa, né? Porque não é só quem tem problema mental que procura um psicólogo, porque às vezes até para você ter mais discernimento das coisas precisa de ajuda, né? E é muito bom. Perfeito. A senhora conhece alguém que já passou assim por um momento de dificuldade na saúde mental? Sim, muito. Certo. E me diga uma coisa, se fosse alguém da família da senhora que estivesse passando por um problema de saúde mental, a senhora acharia que seria melhor cuidar dessa pessoa, tratar dela perto da família ou que seria melhor interná-la? Depende do caso. Eu tenho um caso da família, às vezes cuidando em casa não dá conta. Aí ela precisa de internamento. E que é muito bom, ela regulariza a medicação de acordo com os médicos observando, né? E quando ela sai bem estabilizada. Certo. A senhora acha que ainda existe muito preconceito com essas pessoas na sociedade? Existe sim. Porque é uma coisa muito antiga, né? De não aceitar, de tipo menosprezar quem tem problema mental, mas é uma doença como outra qualquer, né? Que é digna de respeito e de você cuidar e amar a pessoa do jeito que ela é, né? Ok, muito obrigada pela sua participação, tá certo? Nada. Obrigada a você. É isso, minha gente. Esse foi mais um Na Boca do Povo. E é sobre isso, né? Saúde mental é sobre respeitar, acolher e dar dignidade às pessoas. E você, sabe qual é o seu papel enquanto sociedade para isso? E aí, Carlos, vendo o vídeo, né? Saúde mental tá na boca do povo de Santa Cruz, né? E foi legal, né, ver tanto, né, o jovem, né, como a senhora falando um pouco, né, do que a gente estava dialogando, né? E saúde não é só, né, ausência de doença, reafirma, né, o cuidado da psicologia, do medicamento, mas não só isso, né? A academia, a leitura, tá junto da família. E a senhora, né, que fala, ela traz uma coisa interessante, né, que é o famoso depende do lugar de cuidar de uma pessoa, se é perto da família ou se faz, né, a internação. Né? A gente estava falando um pouco do processo histórico, né? Os hospitais psiquiátricos já passam por esse processo de desinstitucionalização para que as pessoas possam ser cuidadas, né, em liberdade, com autonomia, para além, né, de dispositivos de saúde, né? E aí a gente hoje tem os hospitais, né, gerais, né, com leitos de saúde mental.
que é justamente, né, para acolher essas pessoas que necessitam dessa intervenção, né, mais urgente e mais pontual. Mas eu gostaria que você falasse, né, aqui pra gente e para quem nos assiste, em que momento, né, esse cuidado, né, de internação é Perfeito. importante pensando na saúde mental. Essa ideia, né, de que a gente precisa entender, né, que o transtorno mental, ele é multifatorial. E também ele não pode ser negligenciado, por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado com uma certa romantização do próprio processo de cuidado, porque existem pessoas que realmente precisam de um espaço de cuidado mais intensivo. Só que a grande diferença era que no modelo manicomial, a gente tem uma instituição que é tida como uma instituição total, né? A gente tem um processo de cuidado que é basicamente focado na retirada dessa pessoa da sociedade. Quando a gente vai pensar, por exemplo, um processo de internação no hospital geral com leito psiquiátrico, é uma coisa completamente diferente. Por exemplo, se eu tenho um problema cardíaco e eu sofro um infarto, eu preciso ir para emergência, às vezes eu fico internado para poder me recuperar e voltar para casa, voltar para o trabalho, voltar para a família. Eu não preciso ficar morando no hospital, internado uma vida inteira porque eu tenho um problema cardíaco. Com a saúde mental, não pode ser diferente. Então, por exemplo, a gente tem situações agudas, graves, a gente tem momentos em que pessoas podem estar colocando a própria vida em risco, se autolesionando, podendo colocar, às vezes, dependendo da gravidade, a vida de terceiros em risco também. E elas precisam de um espaço onde elas possam ser acolhidas, mas também tratadas como sujeitos que precisam de um cuidado multiprofissional. E essa ideia do internamento é sempre na perspectiva de cuidar de um momento grave, agudo, mas dentro de uma perspectiva de que essa pessoa, passado esse momento mais crítico, ela vai voltar para o território, ela vai voltar para o serviço territorial, seja o CAPS, seja o atendimento na policlínica, seja o atendimento no CAPS também, na UBS. Porque, veja, a ideia de uma rede de atenção psicossocial é de que você possa cuidar dessa pessoa em diversos níveis de complexidade diferente. Então, por exemplo, eu posso ter o acompanhamento com a equipe, com a enfermeira, por exemplo, da UBS, com uma equipe EMULTI, por exemplo, que vai fazer matriciamento na UBS, por exemplo. Eu posso estar no não intensivo de um CAPS. Então, a ideia é sempre de que necessidades diferentes, níveis de complexidade diferentes vão ser cuidados de forma diferente. Antigamente, a gente tinha um processo único, era internar no manicômio e acabou. Dentro dessa nova perspectiva, a gente vê a pessoa, inclusive com transtorno mental em um momento de crise, ser atendido como qualquer outra pessoa que está num momento de crise no hospital geral. Não haveria, então, por que existe um hospital específico para pessoas com transtorno mental. Se ela pode, inclusive, né, ser acompanhada por outros tipos de especialidade médica, porque pessoas com transtorno mental também têm problemas cardíacos, têm problema de pressão, pode ter diabetes, pode ter passado por uma situação ortopédica, por exemplo, e que lugar melhor do que um hospital geral, onde essa pessoa vai poder ser vista pelas diversas especialidades também. Porque isso, inclusive, é uma ferramenta que pode combater o estigma, inclusive dos profissionais, que ainda existe, né? A gente tem muitos profissionais na saúde que têm medo, que têm receio, que às vezes nunca tiveram a oportunidade de participar de um processo de cuidado de pessoas com transtorno mental, né? E talvez isso seja uma lacuna também da nossa formação, né? Até que ponto a saúde mental na nossa formação profissional, como profissionais da saúde, está sendo debatida. Ela está sendo debatida só de forma teórica. A gente conhece pessoas com transtorno mental, a gente vai nesses espaços de cuidado. E aí tem eu costumo dizer
que quando eu vim para Natal, eu vim de 10 anos de trabalho na saúde mental de Recife. E aí, quando eu vim para fazer um mestrado aqui, eu me aproximei, eu fui acolhido por um coletivo de luta antimanicomial de Natal, que é a Associação Potiguar Plural. E aí foi uma mudança completa na minha perspectiva de cuidado. Por exemplo, eu pela primeira vez, depois de 10 anos na saúde mental, como psicólogo, coordenador de residência terapêutica, gerente clínico de CAPS, estar dentro de um movimento social formado por usuários, familiares, pesquisadores, trabalhadores da rede, que tensionam a rede pública de saúde de Natal, foi uma experiência transformadora para mim, porque me colocou numa outra posição sobre justamente esses processos de cuidado. Muitas vezes a gente sabe que tem todo um sucateamento, né, dos serviços públicos, e muitas vezes momentos de crise, momentos de dificuldade dos próprios usuários, era o coletivo que dava conta, o coletivo que acolhia, por exemplo, a crise, que por meio do vínculo, do afeto, da amizade, fazer com que a pessoa se acalmasse, que quando uma pessoa era internada, o pessoal do coletivo ia visitar ela, dava suporte para os familiares. Isso me botou, como profissional da saúde, dentro de uma outra perspectiva de saúde, sabe? De pensar, inclusive, onde é que a minha formação, né, enquanto profissional, não tinha encontrado essa possibilidade. E aí eu costumo dizer que eu fui formado, de certa forma, nesse coletivo. Esse coletivo me formou como profissional no meu processo de mestrado. E não porque eu aprendi a utilizar uma técnica, eu aprendi a... Não, me mostrou a potência de como laços afetivos, como preocupação política, como organização social pode produzir espaços que lidam com a crise sem precisar a pessoa chegar a um processo de internamento propriamente dito. E contar com a presença de pesquisadores, estudantes, profissionais da própria RAPS produz uma costura nessa rede de uma potência enorme também, né? Então, assim, é muito interessante isso, como e aí, né, quando a gente traz essa fala do povo, né, de que essas pessoas que acolhem os membros do coletivo em crise são pessoas do povo. São pessoas que não têm formação, por exemplo, em psicologia ou em alguma outra área da saúde, mas a maioria são pessoas que passaram por processo de internamento. São pessoas que sofreram em algum momento violências dentro do hospital, que sabem a realidade do que é ser internado em uma instituição manicomial, e eles lutam para que isso não aconteça de novo. São pessoas que se organizam politicamente para que as violências que elas sofreram não aconteçam com outras pessoas mais jovens, com quem procura o serviço, né, de saúde mental. E são aliados extremamente importantes dos profissionais da própria RAPS, né? Porque são pessoas, a sociedade civil organizada, né, na sua plena formação, lutando por questões de trabalho, qualidade para os trabalhadores, cobrando que tenha insumos, remédios, que a estrutura dos serviços funcionem também. Então, assim, foi um contato com uma produção de cidadania política como dispositivo para a produção de saúde, assim. Foi maravilhoso essa experiência. E foi uma experiência que eu nunca tive em Recife, por exemplo. Você trouxe pontos bem importantes, né? Assim, falou sobre a atuação da equipe multiprofissional e a importância dessa assistência também. No vídeo, a gente viu um dos entrevistados falando assim: eu indicaria que procurasse um profissional, procurasse um psicólogo. E aí isso me remete como que a gente pensa a saúde mental e muitas vezes a gente acaba responsabilizando esses profissionais, psicólogos e psiquiatras especialmente, né? Por esse cuidado em saúde mental. E aí, como enfermeira e especialista em atenção básica,
A minha vivência, ela foi um pouco limitada no campo da saúde mental, mas eu atuei durante 1 ano na minha residência em um serviço de reabilitação, que lá Hum, tinha esse cuidado voltado para a área da saúde mental. Então eu tive contato com psiquiatras, tive contato com muitos psicólogos e outros profissionais que, como você falou, integram essa rede de cuidado, né. A gente pensa que esses profissionais, eles têm sim uma atuação muito importante, mas eles não são os únicos que atuam nesse processo, né. E aí a atenção básica, como sendo a porta de entrada, né, dos usuários no serviço de saúde, ela tem também essa responsabilidade de acolher, né, e acolher de forma humanizada, de forma significativa esses usuários e também as famílias. E aí, na minha prática profissional, o que eu via era que muitas vezes esses usuários procuravam o serviço, a atenção básica, primeiramente, porque tinham dificuldade de acesso ao serviço secundário, e aí muitas vezes acessavam, mas a queixa principal não era o processo de adoecimento mental, mas às vezes era uma mulher que vinha fazer um preventivo, era uma mãe que vinha com a sua criança para uma consulta de puericultura, e ali no momento da nossa conversa, a gente percebia que existia um adoecimento mental. Então isso também parte muito do próprio profissional, né, de se atentar, de realmente escutar aquela pessoa que está ali, né. Às vezes, eu acho que falar de saúde mental, às vezes, pode ser um pouco difícil para esse usuário, e aí eu percebia muito essas pessoas chegando e a gente, quando vai ganhando esse vínculo e essa confiança, né, que a atenção básica ela tem muito disso, a gente começa a identificar sinais. A pessoa chega um pouquinho mais cabisbaixa, e aí ela sente aquela abertura de falar: "Olha, em casa eu estou passando por isso e por isso". E muitas vezes a gente fazia o encaminhamento, mas a gente também reconhece que esse cuidado, às vezes, ele é um pouco mais difícil, as pessoas elas ainda enfrentam dificuldade de acessar principalmente psicólogos, e não querendo assumir nem adentrar no campo de atuação de outro profissional, mas enquanto enfermeira, não é que eu queira ser psicóloga, mas todo profissional ele tem essa habilidade, essa capacidade de ouvir. Então, o básico que a gente faz ali na nossa consulta, acredito que já é um diferencial, porque aquela pessoa está lá esperando 1 ano inteiro numa fila para um atendimento com um psicólogo. Mas você, enquanto enfermeira, enquanto médica, enquanto agente comunitário de saúde, pode parar um pouco, ouvir, aconselhar. E essas orientações que os próprios participantes Na Boca do Povo trouxeram, né. Às vezes é uma orientação de ler, de procurar uma academia, de ir a um parque. Eu tenho opções também. Eu posso conversar com essa pessoa e mostrar que existem possibilidades, tentar identificar o que para ela é prazeroso, qual a rede de apoio que ela dispõe, né. E às vezes também a gente sente essa necessidade de acessar a rede de apoio dessa pessoa, desse usuário, acessar essa família, dependendo da gravidade do problema, a gente faz essa comunicação com outros serviços. A atenção básica, ela também tem essa função, né, de coordenar e ordenar a rede. Então, eu acredito que é uma responsabilidade de todos nós e de todas as pessoas enquanto sociedade, né, nós podemos sim ouvir, acolher e tentar, né, nos livrar um pouquinho desses preconceitos, desses estigmas que acredito que muitas pessoas ainda têm, né, e às vezes isso também parte de uma falta de letramento mesmo, de compreensão, os próprios profissionais ainda têm, né, esse olhar de julgamento muitas vezes, e aí, uma coisa que eu acho muito interessante, e eu sempre achei essa atitude muito louvável, mas que também, se a gente parar para pensar, é uma coisa básica, que eu atuava com um médico que também era residente, e ele tinha um olhar muito ele tem, né, um olhar muito diferenciado, porque lá na minha unidade a gente tinha um dia, como na maioria das unidades de saúde, um dia de renovação de receita. uhum. E a maioria das renovações são, de fato, de psicotrópicos, medicamentos de uso controlado. E diferente do que a gente percebe na maioria dos serviços, o médico só renovando, muitas vezes é até o próprio enfermeiro que faz a transcrição da receita e o médico só carimba. Diferente disso, esse meu colega, ele exigia que o usuário ele viesse para uma consulta. Isso é muito importante, porque não é só você prescrever e renovar uma Sim. medicação, mas você saber se aquele medicamento está fazendo efeito
e quais são as outras estratégias, como essa pessoa está se cuidando para além do uso de um medicamento, né, para não cair nessa discussão de medicalização da vida, mais uma vez, né, que é tão forte. E aí, já partindo também um pouquinho para o nosso encerramento, eu gostaria de citar mais uma música, né? Eu sou muito musical, e aí uma música que me veio à cabeça, que ela não é tão recente, mas trata sobre essa temática, né? É uma música chamada Clarice, de Legião Urbana. É uma música de Hum, 1977, mas a gente percebe que naquela época Renato Russo já se preocupava com essas questões, e a música narra basicamente a história de vida e o histórico de depressão de uma menina jovem de 14 anos, né? E é interessante que no começo e no final da música, a música em si, para mim, ela é muito triste, ela é muito tocante, porque trata sobre muitas questões que são até gatilhos, né? Mas no começo e no fim ele traz essas frases: "Estou cansado de ser vilipendiado, incompreendido e descartado". E aí reflete muito do que essas pessoas enfrentam, né? sim. E na sociedade, nos serviços de saúde, o preconceito, a discriminação. E aí o que é interessante e que casa muito com essa nossa discussão sobre a luta antimanicomial é que no final ele diz assim: "Eu sou um pássaro, me trancam na gaiola e esperam que eu cante como antes". E aí é interessante que essa gaiola, ela pode ser dita como manicômio, mas hoje, né, nos nossos dias atuais, o manicômio não como uma estrutura física, mas como uma estrutura também simbólica social, né, Hum. que é marcada pelo controle dos corpos, das vidas das pessoas, marcado pelo silenciamento, pela exclusão, pela violência, né, discriminação. Então, eu encerro a minha fala nesse momento e gostaria que você deixasse, assim como a Andrelândia também, uma mensagem, né, para a gente Tá finalizar esse certo. programa de hoje. Tá bom. Antes de chegar na mensagem, eu queria deixar claro também, né, sobre a questão do manicômio que você trouxe. É extremamente importante e essa letra da Legião Urbana traz inclusive a dimensão social, né, do que é ser mulher e esse Sim, processo de exatamente, é. adoecimento. Mas assim, veja, quando a gente fala de manicômio, a gente não pode só pensar o manicômio enquanto uma estrutura física. Que a gente pode derrubar o hospital, o manicômio, e ele continuar existindo nas práticas. Então, o manicômio, ele existe de uma outra forma. A gente pode tá num melhor serviço substitutivo e a gente pode ter uma prática manicomial. E isso diz também do nosso posicionamento ético de estar ao lado dessas pessoas que sofrem, né? E de estar atento a onde é que meu desejo de controle, né? Meu desejo de dominação, minha moralidade está presente na minha prática. Então, isso que você trouxe é extremamente importante, porque o manicômio ele não pode ser só destruído fora da gente, mas ele precisa ser destruído dentro da gente também, Especialmente, né. né? E aí, como mensagem, talvez a possibilidade da gente também olhar para a gente e entender que saúde mental ela é uma produção. Saúde mental, ela é construída cotidianamente nas nossas relações, não é uma coisa dada. Todos nós, em algum momento, vamos ficar tristes, em algum momento a gente vai ficar muito feliz, a gente vai passar por situações, talvez de violência, enfim. Mas o que a gente precisa estar atento é que a produção de saúde mental ela é coletiva, antes de tudo. Não é só cuidar de si, e é importante que se faça exercício, que se alimente bem, mas tem uma dimensão coletiva na saúde mental que é extremamente importante. Porque, inclusive, não existe saúde mental se a gente passa fome. Não existe Exatamente. saúde mental se a gente não tem direito a saneamento básico. Não existe saúde mental se o Estado oprime populações vulnerabilizadas. Então, saúde mental também passa pelo reconhecimento do acesso universal à cidadania. E isso também diz respeito a como a gente produz laços de afetividade entre a gente. Com quem eu tô junto? Qual é o território que eu pertenço? Eu me vejo nesse lugar? Eu desejo estar aqui? Eu sou desejado dentro desse espaço?
E isso também precisa ser um exercício da gente. Como é que eu aceito o outro? Como é que eu desejo que pessoas diferentes de mim, com pensamentos diferentes, com formas diferentes de existir, com desejos diferentes, possam também estar aqui presente? Que a gente possa afirmar essa diferença cotidiana nessa produção de saúde, sabe? Na afirmação da vida das pessoas, né? Talvez esse seja um recado interessante para a gente pensar a saúde mental. Bacana, né? E a gente agradece, né, Carlos, as suas Obrigado. contribuições, né, e essas falas tão potentes, né, de pensar a coletividade, né, os laços afetivos e ampliar, né, para as pessoas que estão assistindo, né, o nosso programa, esse conceito de saúde mental, né? E você que está aí em casa, né, lavando a roupa, a louça ou a casa, caminhando, né, mas colocou aí no podcast, né, para ouvir essa discussão, né, esse debate sobre a saúde mental e a luta antimanicomial, né, que você possa, né, olhar para si, mas olhar para o outro também, né, nesse processo, né, de cuidado e que possa estar conosco, né, toda segunda-feira ao meio-dia. Estamos lançando, né, temáticas diversas, né, sobre a saúde, sobre as coletividades, que você possa estar conosco mais uma vez nessa discussão. E lembrando, né, que no dia 18 de maio né, não comemorado, né, mas De afirmação de de luta. afirmação de luta, né, da luta antimanicomial, né, para o cuidado em liberdade, né, com autonomia, para olhar as singularidades do sujeito, né, os atravessamentos sociais, né, relacionais dessas pessoas. E vocês que ouviram, né, esse podcast possam, né, levantar também essa bandeira, né, de cuidado, de afeto, né, e de humanidade, né, que ao final, né, somos todos humanos, né, apesar das limitações. E a gente espera, né, vocês na próxima segunda-feira ao meio-dia, pois saúde coletiva de alto nível só aqui.